Vamos conhecer um pouco mais sobre o ADO-Net. O que é o ADO-Net? O ADO-Net é um conjunto de classes pertencentes ao framework.NET para a realização de acesso a banco de dados. O trabalho dessas classes é especialmente desconectado. O acesso que elas fazem ao banco de dados é desconectado da base de dados. Aqui nós temos o framework.NET. No centro, as classes do framework.NET, as bibliotecas de classe do framework.NET. E aqui ao meio, o ADO.NET. Aqui uma estrutura típica de desenvolvimento um pouco antigo, que é a estrutura client-server. Tínhamos aplicações client que acessavam dados num servidor de dados, um servidor de banco, como um SQL Server, Oracle ou assim por diante. O servidor de banco realizava muito processamento centralizado. Esse processamento era feito com Stored Procedures e Triggers. Esse processamento sempre foi muito vantajoso, tanto em termos de performance, sempre foi muito mais rápido fazer o processamento no servidor do que levar os dados para o cliente para processar. Como também em termos de aproveitamento da aplicação, aproveitamento da lógica da aplicação. Aqui no cliente nós poderíamos ter inúmeras aplicações cliente diferentes. Se essas aplicações client implementassem por conta, então a mesma lógica teria que ser reproduzida diversas vezes, em diversas aplicações. Centralizando o processamento no servidor, várias aplicações poderiam reutilizar a mesma lógica que encontra-se no servidor, tendo apenas que mudar a cara da aplicação. E aqui um desenvolvimento um pouco mais atual, que é o desenvolvimento em camadas. O que aconteceu com o desenvolvimento client-server? O volume de usuários aumentou muito. O volume de usuários do ambiente client-server aumentou muito conforme tivemos o crescimento da web. Então o servidor não suportou mais esse volume de usuários. No ambiente client-server, os clientes trabalhavam tipicamente conectados ao servidor de dados. Abriam uma conexão, buscavam dados e mantinham a conexão aberta, às vezes buscando mais informações, assim por diante. E essa conexão era frequentemente deixada aberta por mais tempo do que o realmente necessário. Isso prejudicava a escalabilidade desse servidor de dados, ou seja, o volume de usuários que ele poderia suportar. Então, para corrigir isso, surgiu o desenvolvimento em camadas. O processamento das informações, as regras de negócio foram colocadas num servidor à parte, um servidor de componentes. Os clientes passaram a estar acessando esse servidor de componentes, e os componentes fazendo acesso ao servidor de banco de dados. Os componentes, quando eles são requisitados pelo cliente, eles abrem a conexão com o banco, pegam os dados do banco, fecham a conexão e só então devolvem os dados para o cliente. Dessa forma, não é mantida uma conexão aberta entre o cliente e o servidor de banco, nem mesmo entre o servidor de componentes e o servidor de banco. Daí a nova filosofia do ADO-Net, voltado para o desenvolvimento em camadas. O ADO-Net já trabalha de forma desconectada, sem manter o servidor de banco de dados. Quanto a esse modelo de desenvolvimento, existem diversas variantes desse modelo, algumas variantes importantes, como por exemplo o desenvolvimento web, em que aqui no meio nós podemos ter um servidor web, e os clientes seriam apenas Internet Explorer, browsers, acessando um servidor web. Ok. E como é feito esse trabalho do ADO-Net? Como o ADO-Net faz esse acesso a dados? Isso é feito através dos Data Providers. O que são os Data Providers? São conjuntos de classes para acesso a banco de dados. Legal. Classe de conexão, classe command para executar instruções no banco. Até aí,
parece não ter novidade. Isso era o que objetos anteriores como a DO ou DAO tinham. Então, qual é a novidade? A novidade é que nós temos um data provider para cada origem de dados. Nós temos um data provider para SQL Server com as classes de acesso ao SQL Server. Um data provider para o OLEDB com as classes de acesso ao OLEDB. Data provider para ODBC, Oracle, Access, assim por diante. Um data provider para cada origem de dados. As classes que os data providers possuem são sempre as mesmas. E a orientação a objetos gera uma padronização nessas classes. Assim, um objeto de conexão do Oracle, por exemplo, ele vai ter os mesmos recursos de um objeto de conexão do SQL Server. Os dois vão ter os mesmos recursos básicos devido à padronização gerada pela orientação a objeto. Isso é feito através do conceito de interface. Por exemplo, nós temos na DONet a interface IDB Connection. Toda conexão ao banco, todo objeto de conexão ao banco tem que implementar os recursos dessa interface. Então, nós temos aí a SQL Connection, OLEDB Connection, Ora Connection, todos implementam a IDB Connection. IDB Command, da mesma forma. Temos objetos SQL Command, OLEDB Command, Ora Command, assim por diante. Com isso, nós ganhamos a possibilidade de fazermos acesso direto às origens de dados, sem intermediários. O OLEDB, ele é um intermediário que tem um certo peso, um certo custo. É o meio que pelo qual a gente fazia o acesso no ASP3. Já agora, no .NET, nós podemos fazer acessos diretos, por exemplo, ao SQL Server, ao Oracle, ao MySQL, ao PostgreSQL e outros inúmeros bancos de dados. Eu estou fazendo acessos diretos ao data provider dessas bases de dados. Isso nos dá um ganho de performance muito grande. Esses data providers específicos são muito mais rápidos do que o acesso como o data provider do OLEDB. Então, por que ainda existe o data provider do OLEDB? Ora, que se a gente usa um data provider específico, como o data provider do SQL Server, caso resolvamos trocar de banco, teremos que trocar as classes que utilizamos. Enquanto que se a gente usa um data provider mais genérico, como o do OLEDB, trocar de banco significa apenas trocar a string de conexão. Então, até aqui parece uma escolha entre ganhar muita performance ou deixar a aplicação flexível. Mas o .NET tem um truque a mais. O ADONet nos traz um truque a mais, que é justamente essa padronização que é feita através das interfaces. Através dessa padronização, nós podemos criar um padrão de acesso a dados, nós podemos desenvolver esse padrão para as nossas aplicações. Certo? Assim sendo, podemos criar um objeto de controle na nossa aplicação, e esse objeto de controle vai ser o único que sabe qual data provider nós vamos estar utilizando. Então, um componente qualquer, quando ele quiser fazer acesso a dados, em um dado momento ele vai decidir: quero acessar o banco. Então ele vai pedir para esse objeto de controle: olha, me dá aí uma conexão. O objeto de controle devolve uma conexão para ele. Mas que conexão? O componente qualquer não sabe que conexão é essa. Ele apenas sabe que é uma conexão baseada em IDB Connection. Então o objeto de controle pode estar devolvendo qualquer tipo de conexão. Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, o que quer que seja. E a conexão ao banco vai funcionar, mesmo sem que esse componente qualquer saiba que conexão é essa. E como é que o objeto controle vai decidir, certo, que conexão ele tem que devolver? Isso pode ser feito através de configuração que esteja armazenada fora da aplicação. Podemos ter configurações armazenadas fora da aplicação que determinem a conexão que vai ser devolvida para esse componente qualquer.
Daí, isso afeta as nossas escolhas. Normalmente a gente teria que fazer a escolha. Ter excelente performance usando um data provider específico ou deixar a aplicação flexível, usando um data provider mais genérico. Mas com essa arquitetura que nós vimos agora, nós podemos não escolher. O .NET nos dá a possibilidade de não escolher. A gente ganha o máximo de performance e ainda assim deixamos a nossa aplicação flexível, podendo trocar o data provider a qualquer momento. Vejam alguns data providers disponíveis. A Microsoft oferece já no Visual Studio Data Provider para Oracle, SQL Server, ODBC e OLEDB. No site da Microsoft vocês encontram Data Provider para Access, Microsoft Jet. Outros fabricantes, vocês encontram na internet Data Provider para MySQL, PostgreSQL e muitos outros bancos de dados. Agora, o Data Provider é a ferramenta de acesso à base. Através do Data Provider nós vamos acessar a base de dados e buscar os dados. E aí, o que nós vamos fazer com esses dados? Esses dados que nós vamos buscar na base de dados são inseridos dentro de um dataset. Os datasets são independentes de bancos de dados, eles não conhecem a origem dos dados. Um objeto dataset não sabe de onde os dados dele vieram. São os objetos do data provider que preenchem o dataset. E o dataset não fica sabendo de onde aquilo veio. Apenas o data adapter que preencheu o dataset conhece a origem dos dados. O adapter é um objeto novo. Ele não existia em objetos de acesso a dados anteriores, como a DO e DAO. É uma classe nova que existe em cada data provider. Então nós temos o data adapter do SQL Server, do Oracle, do OLEDB, assim por diante. Então, através do data adapter, nós vamos buscar dados na origem de dados e preenchemos o dataset com esses dados. Podemos ter diversas tabelas diferentes no dataset, até mesmo de diferentes origens de dados. Podemos, no mesmo dataset, inserir tabelas do Oracle e do SQL Server e criar relacionamentos entre tabelas de bancos diferentes. Esse relacionamento vai estar sendo feito pela aplicação que está usando o dataset, que pode ser até a aplicação client. Permite a atualização dos registros de forma desconectada. Nós podemos trazer blocos grandes ou razoáveis de registros para o cliente e estar atualizando esses registros de forma desconectada. Ou seja, não há conexão com o banco, a gente trabalha atualizando esses dados. Através do Data Adapter, geramos uma atualização em batch para a base de dados. Ou seja, depois que atualizamos 10, 20, 50 registros, com uma instrução a gente manda que seja feita a atualização na base de dados. Podem ser gerados arquivos XML com os dados, assim como também podem ser lidos arquivos XML e esses arquivos podem ser passados para a base de dados. Isso facilita muito o trabalho do dataset com web services, por exemplo, integração de aplicações, troca de dados entre aplicações, assim por diante. Ponto forte dos datasets: integração entre aplicações, troca de dados via web, trabalho desconectado numa aplicação cliente rica, como um Pocket PC, um cliente num Pocket PC, ou uma aplicação Windows mesmo num desktop. Persistência de dados no cliente. Alguém pode gravar os dados num Pocket PC e levar para a rua. Um vendedor pode levar dados num Pocket, por exemplo. Esses são os pontos fortes do dataset. Ponto fraco do dataset: web. Na web, isso é característica da arquitetura da web. Não é mantido estado no servidor. Ou seja, as páginas web, conforme são executadas, elas não mantêm os dados delas entre uma execução e outra. Então, o dataset ele perde o seu sentido na web. Então, ele vai ser, na web, ele é subutilizado ou não é utilizado de todo. Então, ele perde o seu sentido, já que a cada página que o usuário requisita, é necessário remontar todo o conjunto de dados no servidor.